Ô meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais este vídeo. Hoje vamos falar a respeito daquele espinho na carne que o apóstolo Paulo recebeu e muitas pessoas perguntam o que era aquele espinho na carne, o que vinha a ser aquilo ali. Então nós vamos às escrituras, vamos conferir os versículos e vamos tentar, né, ver se nós descobrimos o que é na realidade esse espinho na carne. Vamos lá então? Então aí nós temos o texto, né? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Isso aqui vocês podem conferir na Bíblia, da versão da King James. Bom, o que é que nós vemos nesse versículo aqui? Que foi colocado um espinho na carne. O que era esse espinho na carne? A princípio diz que era um mensageiro de Satanás. Então, eu creio que para nós é suficiente saber isso aqui, que era o mensageiro de Satanás. Mas, para a gente ir mais além, tentar saber um pouco mais, então nós temos que entender isso aqui, que esse espinho na carne, apesar de ser um mensageiro de Satanás, quem colocou esse espinho na carne foi permissão do Senhor. Foi com a permissão do Senhor que esse mensageiro de Satanás, ele se introduziu ali a incomodar, então, o apóstolo Paulo. Veja bem, no que nós vemos que qual a razão que o Senhor permitiu esse sofrimento para o apóstolo Paulo. Foi para o bem do apóstolo Paulo, para impedir que ele se tornasse arrogante por causa do que Deus mostrou para ele, da revelação dele. Ai, meu Jesus, que contraste entre a humildade do apóstolo Paulo e a soberba de certos pregadores de hoje. Hoje tem pregador que só falta pular e bater com a cabeça lá no teto para chamar a atenção do povo. Eu não tenho nada com isso, não tem que falar. Cada um tem seu estilo, seu modo, né, de fazer as coisas. Então eu não critico. Eu comparo assim com a humildade do apóstolo Paulo. E veja bem, a gente fica até pensando porque para o apóstolo Paulo Deus permitiu uma trave ali para ele não se engrandecer. E essas pessoas que se engrandecem, esses arrogantes, pregadores arrogantes que tem hoje, não são todos, não estou generalizando, mas estou falando dos arrogantes, que se engrandecem pela sua sabedoria, pela sua teologia, sua faculdade que fez, os seus diplomas, suas carteirinhas ali, nas suas credenciais, e etc. E a sua super unção ao apóstolo Paulo, que tinha muito mais, vamos dizer assim, comunhão com Deus, porque ao apóstolo Paulo, o Senhor levou ele ao terceiro céu, ao paraíso, e mostrou lá coisas que só ele pôde ver e pôde ouvir, que não foi permitido ele passar para nós aqui. Esse sim tinha do que pular, gritar, esbravejar e falar de unção, porque realmente ele foi um privilegiado do Senhor. Mas veja bem, para ele foi colocado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Agora, o que era esse espinho na carne? Bom, sabemos que é na carne, então é físico, é alguma coisa física no corpo dele. E alguma coisa que incomodava, porque para me atormentar. Era uma coisa que atormentava o apóstolo Paulo, que estava ali nele. Muita gente fala que é um demônio que pegava as pessoas para
Em cada lugar que ele ia, né, tinha pessoas lá que estavam contra ele, apedrejaram ele, bateram nele, bateram com vara. Olha, maltrataram o apóstolo Paulo. Então a pessoa dizia que era demônio nas pessoas, mas eu acredito que não, porque era um espinho na carne, ali era uma coisa que ele tinha no físico dele. O que que nós podemos ver, examinando as escrituras, né, à luz não do nosso pensamento, da nossa imaginação, mas à luz das escrituras, o que que nós podemos, não podemos afirmar, mas podemos mais ou menos imaginar. Gálatas capítulo 4, versículos 13 ao 15. Olha que interessante. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física. Aqui que a gente começa a entender. Foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. É interessante, amados, que nesse texto aqui do espinho na carne, o apóstolo Paulo, na sequência aqui no versículo 8, parece-me, que ele diz que 3 vezes ele orou ao Senhor, pedindo que o Senhor afastasse aquele espinho da carne dele. E a resposta do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o apóstolo Paulo fala: então, Senhor, agora eu quero me gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus habite em mim. Veja uma coisa, tudo ao contrário do pensamento humano, que é justamente: não, eu quero ser forte, eu quero ser o tal. O apóstolo Paulo diz: não, eu quero ser fraco, porque eu sendo fraco, aquele poder que é poder de verdade, habita em mim. Agora, quando eu sou forte, o que acontece? É o meu poderzinho que vai fazer o que contra espíritos, espíritos da maldade aí nos lugares celestiais. Então, é o poder de Deus habitar na pessoa através da fraqueza, através da humildade. Então, veja aqui que o texto nos diz que o apóstolo Paulo ele pregou aos Gálatas a primeira vez foi por causa de uma enfermidade física. O que dá-se a entender que ele já estava com esse espinho na carne quando ele foi pregar aos Gálatas. E ele continua, né? E não desprezaste nem rejeitaste aquilo que no meu corpo. Olha, que interessante como vai formando assim, dando o entendimento que parece que aquele espinho na carne, será que seria essa enfermidade física? Que não especifica o que é aqui. E diz que essa enfermidade física era física, era no corpo, né? Então, essa enfermidade física no corpo do apóstolo Paulo era uma tribulação para vós, para os Gálatas. Por que essa enfermidade física do apóstolo Paulo no corpo dele causava uma tribulação para os Gálatas? Ao contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. De onde, onde está aquele vosso júbilo? Porquanto eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, terias arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Espera um pouco. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi pregar aos Gálatas por causa de uma enfermidade física que é no próprio corpo dele. E aqui está dizendo que os Gálatas receberam tão bem ele como um anjo, como o próprio Senhor Jesus. E essa tribulação, ele falou que eles sentiram a tribulação por causa da enfermidade do apóstolo Paulo. Essa tribulação dá-se a entender aqui que era pena, era assim, um constrangimento. Por quê? Por que será que eles queriam arrancar os olhos? Falavam que, se possível, vocês arrancavam os olhos para entregar ao apóstolo Paulo. Eu entendo aqui que essa enfermidade física que o apóstolo Paulo teve quando foi pregar ali aos Gálatas,
era um problema no olho. Por quê? Porque todo o texto mostra que ele foi pregar lá com uma enfermidade, que os gálatas ficaram com dó, com pena dele, ficaram assim, atribulados, quer dizer, atribulados que vem a ser, eles sentiram a tribulação do apóstolo Paulo, eles viam o sofrimento do apóstolo Paulo por causa daquela enfermidade. E a intenção de arrancar os olhos, entregar para ele, é sinal que o problema dele era nos olhos. Certo? E tem mais uma coisa aqui, olha. Mais interessante aqui que nós vemos no outro versículo aqui. No versículo, no capítulo 6, no versículo 11, ele diz aqui, ó, vede com que grandes letras vos escrevo do próprio punho. Ora, o apóstolo Paulo, as cartas deles eram escritas por Tércio. Talvez era um amigo dele, espécie de um secretário que escrevia para ele. Romanos 16, 22. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo. Veja bem, a carta aos Romanos aqui, o próprio Tércio está dizendo que foi ele que escreveu. O que dá a entender, veja bem, não está afirmando, mas o que dá a entender que o Tércio podia ser um secretário do apóstolo Paulo, podia ser um amigo que estava junto com ele, ou alguém que acompanhava Paulo lá e era tipo escrivão dele, escrevia para ele. Por que será? Será que não é por causa do problema dos olhos dele? Porque veja aqui que nesse texto ele diz assim, vida com que grandes letras vos escrevi do próprio punho. Essa carta aos Gálatas não foi escrita por o Tércio, por o, digamos assim, o secretário do apóstolo Paulo, mas foi escrita pelo próprio apóstolo Paulo, por seu punho. Mas ele escreveu com letras grandes. Por que será? Veja como tudo se encaixa. O enfermo, como ele diz aqui, vamos voltar ao texto. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. E não desprezaste nem rejeitaste aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Quer dizer, aquilo que o apóstolo Paulo tinha, aquela enfermidade que tinha no corpo dele, era alguma coisa que tocava a fundo na alma dos Gálatas, né? Ao contrário, me recebesse como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Agora veja bem, a primeira vez, agora nessa carta o apóstolo Paulo fala por quê? Porque os Gálatas estavam dando vida ao outro evangelho, a outros pregadores que estavam trazendo heresia, a judaizantes que estavam querendo perverter a igreja da galáxia. Então o apóstolo Paulo agora nessa carta diz, olha, eu fui lá, preguei para vocês doente, eu estava nessa situação, assim, vocês se compadeceram de mim, vocês me receberam como se fosse um anjo, como se fosse o próprio Jesus Cristo, e agora já esqueceram de mim? Aonde que está, né, como dizem aqui, onde está aquele vosso júbilo, quer dizer, aquela alegria com o apóstolo Paulo? Então é isso que acontece, que o apóstolo Paulo escreveu, daí essa carta é tipo cobrando Deus, vocês me receberam tão bem, agora vocês me abandonaram, me deixaram fora, estão recebendo judaizantes aí, acreditando neles, percebe? Então esse espinho na carne, o que pode ser? Nós vimos a partir desses textos, a gente pode, amado, tirar por inferências, né? Pode tirar por inferências que esse espinho na carne do apóstolo Paulo, uma possibilidade é que seja uma enfermidade nos olhos, alguma coisa muito feia que causava repugnância para as pessoas. Que as pessoas viam já aquilo ali, então aquilo ali, o que fazia? Constrangia ele para ele não se engrandecer. Era um modo assim das pessoas ter um meio de que se ele se engrandecesse, as pessoas podiam mostrar o defeito dele. Olha, quem é você? Olha, série de coisas assim. Então aqui eu creio que essa enfermidade nos olhos era um mensageiro de Satanás, porque causava tribulação na carne dele. Era o mensageiro de Satanás ali na vida dele, que foi dado como um freio para ele não pecar, para ele não cair da graça, né?
O amor de Deus, veja, às vezes as pessoas não entendem o amor de Deus. Então as pessoas até blasfemam quando estão sofrendo por alguma coisa, mas veja bem, o amor de Deus, ele traz às vezes até sofrimento para a pessoa, que é para a pessoa não se desligar do Senhor lá na frente. Certo? Então, amados, o que eu podia passar para vocês é isso aqui, sobre esse espinho na carne. Veja bem que o próprio texto diz que era um mensageiro de Satanás. Então, interessante para nós, amado, não é a gente saber, esse espinho da carne ele era uma doença e ficar assim, tipo, conjeturando, era doença? Não, não, era um demônio, era não sei o quê. Não, mas vamos nos contentar com aquilo que Deus deixou para o nosso entendimento. Era um mensageiro de Satanás. Quanto ao resto, não sabe. Como tem muita gente que questiona, o fogo do inferno não é literal, não sei o que. Veja bem, o que é interessante para nós é discutir se o fogo do inferno é literal ou entender que a mensagem que passa do fogo do inferno é o que pode ser sentido por a gente. Então, o que a gente sente quando se queima? Sente dor, coisa horrível, queimação, ardimento, além quase das forças da gente. Então seria o fogo do inferno, seria assim. Não interessa se é fogo literal, se é alguma coisa diferente, mas interessa que é o efeito de queimadura que vai causar naqueles que vão para lá. E assim muitas coisas, mas que às vezes nós especulamos aquilo que não é de tanto interesse para nós. O que é necessário para nós está escrito, está revelado, certo? E aí nós vemos nesse texto que está revelado, na verdade, que é o mensageiro de Satanás. Agora, como que é essa ação dele, o que é, que espécie de coisa que é? Amados, acho que não é de tanto interesse para nós. Não tem, assim, nada que nós possamos, que possa ser edificante de saber o que é. É edificante saber que era um mensageiro de Satanás que foi permitido para que ele não se ensoberbecesse. Certo? Ficamos por aqui. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês, a família de vocês. Se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo, certo? Ore por mim, para minha família também. Oremos uns pelos outros, né? E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo então, pessoal.